Eu me chamo Mateus, para quem não me conhece, sou líder dos jovens aqui dessa casa. Sou o Mateus da Luana, Mateus da Luísa, e sejam todos bem-vindos à Lagoinha Deerfield. E eu queria, nessa noite, falar com você sobre vales. Sobre vales. Quem já passou por vales aqui? Momentos de dificuldade. E se você está com a sua Bíblia aí, eu queria que você já abrisse ela. Um texto extremamente conhecido. Salmos, no capítulo 23, no versículo 4. Essa é uma fundação, uma raiz que nós precisamos ter no nosso coração e entender de fato o que o salmista aqui está nos dizendo. Provavelmente você já entrou numa casa, viu essa Bíblia aberta com esse versículo e sabe até de cor. Nós não precisaremos abrir a Bíblia, mas eu quero fazer isso com você. E a palavra de Deus diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Repita comigo: porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Quero orar rapidamente com você. Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Não tem nada humano novo que possa ser gerado, porque o Senhor completou a boa obra. O Senhor sozinho é suficiente. O Senhor já fez todas as coisas necessitadas, papai, naquela cruz. Então nessa noite nós te convidamos. Seja o convidado de honra. A tua presença é o que mais importa. Sabemos que precisamos do Espírito Santo que nos convença do pecado e do juízo. Papai, eu conto 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 50. Quantas vasilhas necessárias estarão sobre o altar? Uma coisa nós te pedimos nessa noite: enche as vasilhas, transporta as vasilhas. 5 pãezinhos e 2 peixes foi suficiente para uma multidão. Eu sei que existe uma multidão com fome nessa noite. Transiciona esse povo. Essa é a tua igreja. Toma teu lugar de honra, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero convidar você por um momento da minha juventude ali, adolescência. Eu sou jovem ainda, então não é meio estranho falar juventude, mas na minha adolescência, quando eu converti, minha mãe, quantas vezes chegava de madrugada em casa e eu ali bêbado na cama, e eu várias vezes era acordado pelas lágrimas que caíam assim do rosto dela, e ela é a minha maior intercessora. Eu lembro que quando eu me converti, eu falei: todas as loucuras que eu fiz para o mundo, eu quero fazer nessa medida ou mais para o Senhor. Logo convertido, juntando aquela galera que queimava mais que eu, e eu falei: cara, a gente precisa. Eu já namorava a Luana, e a gente tinha um horário que até que eu podia ficar na casa dela. E depois que a gente ficava ali até 11 horas, agora o que a gente vai fazer? A gente é crente, a gente precisa arrumar alguma coisa que crente faz de madrugada. E o que crente faz de madrugada? Ora. Então vamos caçar um monte pra gente orar. Aí começamos. Eu morava numa cidadezinha no interior do Paraná, então tem muito sítio, muito monte, e a gente pegava o carro e fomos procurar. Até que a gente estava dirigindo mais de 30 minutos adentro, e a gente enxergou um cordão assim de estrelas. Era muito iluminado, e bem em cima assim de um monte. Eu falei: my God, é ali mesmo. A gente, sem perguntar quem era o dono, sem saber de quem que era essa propriedade, a gente simplesmente para o nosso carro e sobe ali. E aí começamos todas as madrugadas. Era incrível aquele ambiente. Passávamos madrugada ali orando, adorando, tocando violão. Começou só com os meninos, logo a gente começou a trazer a igreja toda. E num devido dia específico, estávamos todos nós ali, só os meninos. E eu tive a brilhante ideia: e se eu pegar algumas lenhas para a gente fazer uma fogueira? Boa ideia, né? Tava friozinho, tinha café, violão, oração, palavra. Eu peguei e levei essas lenhas, a gente começou, lenhas mesmo assim, e fizemos muito grande, e começou um fogo muito alto. Eu lembro que passamos ali algumas horas, até que no final da madrugada, a gente começa a escutar alguns disparos, pá, pá, e a gente: vamos, baixa o som, e o que está acontecendo aqui? Entenda bem essa historinha que vai conectar com a pregação nessa noite. Mas logo a gente olha para baixo, ali no vale, onde a gente estava no monte, e uns clarões assim, junto com o disparo. Eu falei: meu Deus, é tiro. É tiro. Abaixa o som, apaga o fogo, vamos embora. E diante de tanto tempo que a gente estava ali, a gente nunca tinha pedido permissão, a gente nem sabia, no meio de uma mata, quem era o dono. Mas de algum momento a gente deixou alguém estressado, deixou alguém com medo. E isso não é um conselho que eu dou para essa juventude, pelo amor de Deus. Eram jovens apaixonados buscando Jesus pela noite. A verdade é que eu quero pregar com você nessa noite com um tema
que nos vales, vale confiar. E eu vou conectar essa medida de que mesmo estando nos vales, ali o Senhor está conosco. E mesmo estando nos altos montes, ali o Senhor está conosco. Porque nos vales o Senhor nos sustenta. Nas montanhas, nos altos, nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração para não se iludir. Eu tenho a convicção que naquela noite, ou às vezes eu fazer desse momento, quando estamos em lugar de exibição, se nós não tivermos ligado àquela fogueira, talvez nem saberiam que estamos ali. Mas lugar de evidência certamente virá ataques. Por isso que os vales é um lugar de sustento, é um lugar onde você cresce, amadurece, para que você esteja pronto para um dia estar num lugar de evidência e não deixar que os ataques venham sobre você. Apaga um fogo que queima, porque é isso que acreditamos. Alguns discípulos voltavam pelo caminho de Emaús e eles diziam: quando ele falava, meu coração queimava. Quando Cristo falava, algo acontecia no meu coração. E nessa noite eu quero pregar para você, para que mesmo diante do vale, mesmo diante das friezas de um vale, da escuridão de um vale, você não pare de olhar para o seu Criador, para que você não pare de colocar lenha sobre o altar para que queime, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Amém? Deus nunca prometeu que tiraria-nos do vale de um dia para a noite. Mas a promessa do salmista é que Ele estaria conosco. E a presença do Senhor basta. A presença do Senhor basta. Não importa a geografia, não importa o cenário, se é de seca, o que seja. A presença do Senhor é suficiente para me satisfazer, seja em qualquer cenário ou geografia. Será que eu estou pregando para alguém nessa noite? Ele vai dizer que o teu bordão e o teu cajado me consolam. Um pastor só disciplina alguém que sabe ser pastoreado. Um pastor só puxa para perto para quem ele está enviando, para quem tem uma missão, para quem tem um chamado. E é esse princípio que eu queria trabalhar com vocês nessa noite. Quando andamos pelo vale, é quando descobrimos se Deus é apenas um conceito ou é a nossa única esperança. Ou às vezes, ou vivemos como discípulos, negamos a si mesmo, ou vivemos um evangelho verdadeiro, que nega a si mesmo e carrega a cruz, ou é só uma religião, ou é só aparência, ou é só para mostrar para as pessoas, é só um sentimento de carência. Você chega aqui para sentir algo, mas a fé não é sentimento, a fé é certeza, a fé é fundamento, a fé é conhecer o Deus que cuida da minha casa. É porque através dos vales eu pude falar para as pessoas: não, você pode falar o que quiser do meu Deus, mas eu sei o que Ele tem feito na minha casa. Não foi você que bateu lá na minha porta para levar recurso, não foi você que me socorreu naquele grande dia, não, foi o Senhor Deus que estava comigo. Deus, Ele não desperdiça sofrimento. Jesus não desperdiça pão e peixe quando sobra. Jesus não desperdiça unção. Jesus não desperdiça unção. Unção é para discípulo. Quando Jesus envia os seus discípulos, os 70, eles são enviados para curar, para expulsar demônios. Mas preste bem atenção: muitos são chamados, poucos escolhidos. Jesus está mostrando que tem autoridade sim, da ponta do pé até a cabeça, se você aceitar o meu grande comissionamento. Deus, Ele não desperdiça azeite. Por isso nessa noite eu quero falar com você que esse vale vai trazer mais azeite, vai trazer mais autoridade, porque dessas cicatrizes irá sair poder para curar outros homens, outras mulheres. Você vai influenciar, porque o Senhor te chamou para influenciar pessoas. O fundamento final é que você esteja lá no monte acendendo uma lenha para que todos vejam. Mas para acender uma lenha para que todos vejam é necessário um caráter, é necessário validação, é necessário serviço. Nós vamos chegar lá. Estamos saindo daqui do vale, vamos chegar nessa montanha. Não sei você, mas quem subirá ao monte do Senhor? A soberania de Deus não significa que nós nunca passaremos por vales, mas que nunca estaremos sozinhos. Essa é a nossa verdade, essa é a nossa certeza. Eu quero falar com você rapidamente com 3 homens que sofreram em um vale na palavra de Deus. O primeiro deles, José no vale da rejeição. Você não precisa acompanhar com coisa da Bíblia. Você pode depois pedir, eu posso passar os textos para vocês. Então, Gênesis 37, do 23 a 28. Eu vou ler o 23 e o 24. Diz o seguinte: quando José chegou onde estavam os seus irmãos, eles tiraram a túnica
aquela de mangas longas que estava usando. E depois de o pegarem, jogaram numa cisterna vazia, sem água. Preste muita atenção. José é traído ao poço pelos seus próprios irmãos. Mateus, o que levou José a estar naquele poço? A sua túnica, ele ter contado os sonhos, o lugar da evidência, o lugar de às vezes de inveja, rejeição, vai nos atingir, como atingiu na vida de José. Mas a verdade é que a maneira como Deus trabalha, de seus planos miraculosos, nós não entendemos, e nós não precisamos compreender, porque a paz que excede todo entendimento é confiar todas as coisas na mão dele. Eu não preciso entender, eu não preciso ver para quê, eu só confio. Vale a pena confiar. E essa mesma túnica que o leva para um lugar de rejeição, de escuridão, de vale, é a mesma túnica que um dia levanta esse homem e o seu nome ser soprado para aquele faraó. A túnica é o motivo do vale, mas é a túnica que eleva ele para o lugar aonde o Senhor imaginou, onde o Senhor planejou, onde o Senhor sonhou. Meu irmão, podem até pegar a sua túnica, manchar de sangue, dizer que você já acabou, olha o sangue, você já morreu, mas quem tem promessa não morre. Pelo amor de Deus, eu estou pregando para alguém nessa noite, quem tem promessa não morre. Eu não sei se você foi rejeitada pelo seu esposo, pela sua família, pelos seus pais, pelos seus amigos. Talvez você não é bem aceito nas rodas, mas o meu conselho para você é: esteja debaixo de uma palavra de Deus. Tenha o Senhor Jesus como o seu maior conselheiro, seu amigo fiel, e o mais Ele fará. A gente vê José passar por toda essa trajetória. A gente não tem tempo para mergulhar completamente, mas eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero profetizar para você. Pai, eu declaro jovens, homens, mulheres, adolescentes que passaram por um momento de rejeição, nessa noite o Senhor lembrando-os que eles, papai, têm valor, que eles têm preço, e um preço muito alto, que custou o seu filho naquela cruz. Papai, eu declaro, papai, uma humildade falsa caindo por terra, mas uma obediência naquilo que o Senhor conquistou na cruz. Eles não vão retroceder, eles não vão parar, eles não vão olhar para frente. Nós declaramos, porque os melhores dias ainda estão por vir, no nome de Jesus. Se você concorda, você pode aplaudir o nome de Jesus no seu lugar. Outro homem tentado foi Elias. Elias no vale da depressão. Em 1 Reis 19, do 1 ao 4, vai dizer: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, e como ele tinha matado todos os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo: que os deuses me castiguem severamente, se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Quando chegou a Betseba, que pertence a Judá, deixou ali seu servo, seguiu sozinho para o deserto, caminhando o dia inteiro. Chegou a um pé de arbusto, sentou-se debaixo dele e pediu a morte, dizendo: já basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados. Preste bem atenção, Elias acreditava que depois de ter derrotado esses 400 homens, depois de ter feito tantos feitos, ali um povo iria se render, que ele seria o fim das coisas, que um povo todo se renderia ao Senhor, e que, diferente dos seus antepassados, dos outros profetas que faziam o mesmo e que morreram, com ele seria diferente. Agora Elias se vê frustrado, indo em direção a um deserto, com medo da morte. O mesmo homem que carregava poder e autoridade para fazer pegar fogo no molhado, tantos milagres, agora tem medo e começa a questionar se Deus ia fazer igual fez com os antepassados. Um lugar de depressão e desânimo. Mas você não vai repetir os erros dos seus pais, você não vai repetir os seus erros da sua juventude, você não vai repetir os erros nem de 6 meses atrás. Se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, existe fôlego em ar em suas narinas, existe oportunidade, existe reconciliação passando sobre esses corredores, e existe sim novos recomeços aqui nessa noite. É nisso que acreditamos. Você não vai repetir os próprios erros, você não vai continuar numa maldição hereditária, porque nós não acreditamos nisso. Quando Jesus passou o sangue sobre você, quando você toma uma decisão, foi assim na minha casa.
foi assim comigo e tem sido. A partir de mim, até aqui foi de um jeito, agora que chegou a partir do momento que Jesus fez na minha vida, vai ser diferente. Os meus filhos serão pastores, a Luísa será profeta, a minha esposa será como uma árvore plantada à beira dos rios e dará frutos saborosos, tempo e fora de tempo. É nisso que eu acredito. E é isso que eu declaro sobre você. Elias com medo. A verdade é que no meio de um vale, no meio de escuridão de um vale, sim, teremos medo. Mas dentro desses lugares, o que nos faz sair do lugar de estagnação sempre será a palavra de Deus. Você pode ter os melhores conselheiros, você pode ter os melhores cursos, as melhores faculdades, você pode ter os melhores talentos, você pode ter até poder, mas se você não tiver com a mentalidade, com o coração em Cristo, que é o final de todas as coisas, você vai caminhar e vai se cansar. Por isso que falamos de um avivamento consciente. Se eu não vou finalizar, a minha filha vai. Eu vou pavimentar para os próximos. Por isso é que acreditamos que está acontecendo em Lagoinha Deerfield. Talvez você não vai ver essas paredes caídas, talvez você veja. Talvez você não vai ver uma igreja para 2.000 pessoas, mas você viu quando tinha 1.000. Talvez você não está vendo agora, mas você verá. Alguém comigo aqui nessa noite? Pelo amor de Deus. Talvez você não consiga enxergar, talvez a próxima geração, mas quando eu olho para a Luísa, eu não vejo a Luísa somente, eu vejo um povo. Quando eu olho para um discípulo, eu não vejo um discípulo, somente um André. Eu vejo um povo a partir dele, uma geração que vem depois dele, tomadas de decisões que mudam para a trajetória daqui para frente. Como que temos gastado? Finalizando em nós, achando que podemos acrescentar algo, achamos que podemos mudar o mundo todo sozinho, sem a presença do Espírito Santo. Não, é Ele que finalizará com o grande juízo. Por isso, não precisamos levar um peso que não é nosso. Aquela cruz que Ele carregou, só Ele poderia carregar. O negar a si mesmo e carregar a nossa própria cruz é diferente. Sabe o que é de fato carregar a sua própria cruz? É assim como esses homens estão subindo a montanha e todos estão vendo, esse aí já era, ele está indo para o seu próprio fim, já morreu para si mesmo, agora Cristo vive nele. É esse aspecto, no aspecto prático, as pessoas estavam subindo para Gólgota. Então o que? É questão de horas, logo logo ele vai estar pendurado ali. Esse é o aspecto de negar a si mesmo. Não é fácil, é dolorido, I know, mas é para discípulo, é para quem deseja e queima o coração para deixar um legado nessa terra, e não um legado que permanece. Não é um legado baseado somente na nossa herança de finanças que podemos deixar. Não, está baseado no nosso caráter, de quem nós fomos para os nossos filhos, do que saía da nossa boca, do que as pessoas falavam quando a gente saía das rodas. Se somos aqueles que liberam fofoca nos corredores, como que as pessoas falam de você? Qual é o seu testemunho para as pessoas? Eu estou falando de caráter, de legado. Amém? Dando sequência para um próximo homem que também estava num grande vale. Ezequiel, no vale de ossos secos. 37, do 1 ao 5. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo Espírito Ele me levou até o meio de um vale. Estava cheio de ossos. Ele me faz andar ao redor deles, e percebi que eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam completamente secos. Ele perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem viver? Eu respondi: soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize sobre esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouvirem a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Repita comigo isso: farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Deus leva esse profeta a um vale e mostra toda essa sequidão. É isso que Deus faz conosco. Às vezes você precisa puxar demais. Fala: cara, mas ninguém está entendendo no meu GC. Cara, mas ninguém está entendendo no meu trabalho. Cara, mas será que a família não entende de uma vez? A minha esposa não entende, o meu marido não entende. Cara, eu só consigo ver sequidão. É o Senhor te levando nesse lugar e fala: olha esses vales de ossos secos. Você é um profeta do Senhor.
Se você entrou nessa casa, eu quero declarar sobre você: você vai dar ordem sim, para que aqueles que estavam mortos, espíritos que estavam desligados, mortos, voltem a viver no nome de Jesus. O mesmo vento, sabe, que soprava desde a face das águas, soprando aqui no Velho Testamento, soprando no Novo Testamento em Pentecoste, o vento Ruach está passando sobre o lugar, e é um vento impetuoso, é um dínamo de Deus, é algo forte, é algo que transiciona a vida das pessoas, e é isso que acreditamos no nome de Jesus. De chegar em lugares secos e ser pessoas influentes para que algo mude naquele ambiente, algo transicione naquele lugar. O poder está em você liberar essa palavra. O poder não é seu, a força não é sua, mas é do Senhor. Muitos homens foram chamados por Deus, e sempre com uma desculpa na boca. Moisés era gago: não, Senhor, eu não posso. Moisés, eu falarei por você. Gideão, é você, vai nessa tua força. Não, Senhor, eu sou o menor da minha casa de Manassés, eu sou o menor. Não, eu irei à frente, eu falarei por você, eu estou contigo. A gente vê tantos homens. Isaías: eu tenho lábios impuros, eu habito no meio de um povo impuro. Mas Deus vem, toca na boca de Isaías, cura ele, deixa ele limpo, e então envia ele. É um tempo da gente deixar as desculpas de lado, porque se você está passando por um vale, se você está no meio às vezes desse lugar de dificuldade, é o lugar onde você está sendo testado, onde você está sendo afiado no nome de Jesus. É onde o Senhor vai te levar, sabe, para romper com as próximas estações. Algo acontece quando a gente está num vale. O que a gente vê num vale? Tem plantação. Ali no vale geralmente é onde todo o rio, às vezes no alto de uma montanha, começa a cair nutrientes de animais mortos. Então tem plantação, tem recurso. Você vai ter cuidado ali também. No vale tem o que? Tem neblina, tem silêncio. No vale geralmente vai ser um lugar que você vai estar sozinho, as pessoas não vão estar perto. Mas tem algo no vale que me chama a atenção, e é a escuridão. O medo de que qualquer coisa pode tomar aquele lugar. Os vales antigamente era o lugar onde guerras eram travadas, porque era um lugar que as pessoas não viam, não tinha visibilidade. Um reino poderia vencer facilmente alguém num vale. Mas algo acontece, uma coisa muito simples, quando eu estou segurando a Luísa no quarto dela. Não sei qual que é o lugar mais escuro da sua casa. No meu é o quarto da minha filha. E quando eu entro no quarto dela para pegá-la quando ela está chorando de madrugada, sabe quando você está ali muito tempo no escuro, e é muito escuro, tem blackout, a gente deixa um ambiente bem escuro, e eu começo a olhar para algumas coisas quando eu estou com ela nos braços, e são coisas que estão penduradas, e facilmente a sua mente pega uma peça em você. Na escuridão você começa a achar com que essa coisa parece uma pessoa, parece alguma outra coisa. Você começa a o quê? A perder sua mente. É isso que a escuridão faz, ela te dá confusão na sua mente. Às vezes no vale você vai estar confundindo. Mas sabe, quando eu estou com a Luísa também nesse mesmo lugar de escuridão e estou um pouco confuso, uma pequena luz, sabe aquela pequena luz do negócio de incêndio? Ela se torna um clarão, porque está muito escuro. Aí a Luana vai, pega os stickers e tenta tampar essas luzes. Mas uma pequena luz que entra é capaz de ter uma claridade no quarto. Talvez nessa noite é uma pequena luz que está chegando sobre você. Enquanto eu estou pregando, eu não sei o que você está passando no seu coração, na sua mente. Talvez é uma pequena luz, mas eu tenho a certeza que tem capacidade para te transformar de dentro para fora. Não é o meu poder, não é o meu talento, não é a minha eloquência. É a palavra de Deus que traz fé e fortalece o cansado. Quando eu estou com ela ali e ela está com uma mania de quando eu pego ela do berço, é muito escuro, ela não me vê. E ela começa a se jogar para trás. Ela começa a se jogar e gritar. Até que eu falo: filha, é o papai. Uma vez só. Ela se inclina no meu peito e começa a dormir calmamente. Porque conhece a minha voz. Conhece o pai que tem. Todas as noites sou eu que vou socorrer ela lá. No vale, na escuridão, o que a gente não pode perder é a sensibilidade de escutar a voz do seu pai. É aonde a gente cria, sabe, raízes, aonde a gente cria experiência em saber: essa é a voz do meu pai. E a mesma voz que falava com você desde a infância, nos corredores do seu ser,
não muda falar da mesma maneira, porque de fato, desde o ventre da sua mãe existe um chamado, existe um propósito. Vocês não estão aqui nessa noite por um acaso. A gente não acredita em acaso. Aleluia. A palavra de Deus em Salmos, no capítulo 24, caminhando para a gente falar sobre o monte, porque até agora eu falei que no lugar do vale Deus está também. A gente precisa aprender a confiar que Ele está ali. Mas e o lugar da visibilidade? E o lugar do monte? E quando a gente começa a se iludir, quando a gente está, satisfeito demais, talvez a América nos dá conforto demais, e no sucesso, eu confesso para você, é onde você mais tem que tomar cuidado. Quando você está frio, quando você está apático, quando você não responde mais uma pregação, quando você não responde mais um momento de intercessão, quando você já não gasta mais tempo no seu secreto. Esse é o lugar de conforto onde você chegou, e esse não é o lugar ideal. Deus não usa um homem grandemente antes mesmo de esmiuçá-lo. Então por isso, aonde tem um lugar de dependência e vale, me desculpa, eu vou correr para esse lugar. Eu quero sempre depender da presença de Deus, porque ela me faz crescer, avançar. A dor é boa para o crescimento. Eu quero ler com você Salmos no capítulo 24. Diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existem, pois foi Ele em quem fundou sobre os mares, estabeleceu sobre as correntes das águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de estar no santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura com engano. Ele receberá as bênçãos do Senhor e justiça de Deus na tua salvação. Preste muita atenção, talvez isso vai liberar algo sobre a sua vida. Moisés, quando ele está ali nos 40 dias com o Senhor, naquele lugar de busca, onde ele está recebendo do Senhor a lei, o que está acontecendo lá embaixo? Arão, seu irmão, está fazendo um bezerro de ouro. Enquanto Moisés está no alto monte com o Senhor, algo está acontecendo. Pessoas estão zombando de Moisés. É esse em quem nos trouxe do Egito. Estão querendo colocar um Deus visível para o Deus invisível. E aqui é onde a gente precisa tomar cuidado, porque é a voz do povo. Muita gente fala: a voz do povo é a voz de Deus. Não, misericórdia. A voz do povo não é a voz de Deus. Eu, como líder de jovem, muitas vezes eu recebo pessoas assim: cara, eu me sinto melhor que o meu líder. Mateus, eu sou melhor que o meu líder. Acho que era eu que era para estar ali. Eu olho para ele e falo: irmão, não foi Deus, não pensou assim não. Se Deus colocou ele como autoridade, é ele. Deus não pensa igual você. Estão questionando a liderança de Moisés, estão questionando o que ele está fazendo lá, há quanto tempo, a ansiedade, o medo do que seria agora, a falta. Quantas coisas passaram no coração desse homem. Mas eu estou te mostrando que mesmo no lugar ali com o Senhor de sucesso, esse homem está sofrendo ataque, está sofrendo desafios. Davi está no terraço do palácio, é ano de ir para a guerra, nós conhecemos. E Davi, no começo da sua trajetória, ele poderia ter morrido várias vezes. Davi não é um cara que ficava nos palácios, não. Davi, ele ia para a guerra. Davi, ele vestia a camisa. Ele estava ali, os conceitos é o que? Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Davi era um guerreiro, era uma vocação dele. Mas o sucesso, o alto monte, fez com que ele não fosse para a guerra. A gente fala que a gente está no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas. Davi estava no tempo errado, com as pessoas erradas, no lugar errado. A gente está falando de subir o monte, as intenções do coração. A gente não pode discernir isso, porque a gente está falando do homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, quando ele derruba aquele gigante em um vale. Quem conhece a história do gigante? Meu Deus. Quando Davi derruba aquele gigante num vale, ele ganhou riquezas, ele ganhou a mulher de Mical, a filha do rei Saul, que é Mical. E ele ganha o que? A partir de agora, todos os impostos da sua família não será mais cobrado. Então as intenções de Davi depois disso é o que? Recursos e mulher. Agora Davi tem o que naquele palácio? Tem recursos, tem soberania, tem Mical como esposa. Ele está olhando Batseba. A Bíblia fala que muitas vezes tentações não virão maiores que as suas forças. Mas aqui nesse momento, Davi
ele tinha força para vencer, mas ele estava no lugar errado. Ele deixou o monte iludir, ele deixou o reinado iludir, e esses foram os maiores erros que Davi comete. Um lugar onde ele estava sendo iludido. Um outro momento, para a gente caminhar para o final. Jesus no monte da transfiguração. Jesus está no monte da transfiguração e ele está com Pedro. Jesus está brilhando, e essa luz que está brilhando ali não é um brilho qualquer, é um brilho sobrenatural. Pedro fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tenda, fica Elias, fica Moisés, vamos ficar aqui. Esse é o entendimento. Nós iremos subir o monte do Senhor, iremos ficar ali, receber da glória, mas existe uma responsabilidade sobre nós. Tem que descer. Jesus teve que descer, porque ele precisava fazer aquilo que precisava ser feito. Vamos subir o monte, mais perto do monte, mais perto da glória, mais perto da face, mais perto da morte. Eu não conheço a música de cor, não sou cantor, I'm sorry, mas algo me ensina que à medida que nós crescemos na maturidade do Senhor, vai ter que descer para cuidar agora das ovelhas, vai ter que descer para completar, vai ser dolorido. Jesus sabia que precisava passar pela dor, ele sabia que tinha um cálice que precisava beber. Obediência, seja nos vales, seja nos mais altos montes. O que o Senhor nos convida nessa noite é para sermos obedientes, e que nunca iremos caminhar sozinho. Nunca iremos caminhar sozinho. O vale é um lugar onde Deus constrói homens e mulheres que podem suportar o monte do Senhor. É o vale, é através dessa preparação. Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Jacó, ele temia voltar para a casa do seu irmão Esaú. O Senhor aparece e diz, eu serei contigo. Moisés tinha medo de voltar e, ser morto por Faraó, e o Senhor aparece e diz, eu serei contigo. Josué tem medo da gigantesca missão de tomar a terra prometida, mas o Senhor aparece e diz, ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Jeremias é chamado para profetizar. Sabiam que o povo não iriam acreditar nele, um homem que pregou a vida toda e foi deixado de lado. Olha que o Senhor está falando para ele, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Paulo está sendo pressionado para não pregar o evangelho para os gentios, é só para os da casa de Israel. Paulo está sendo pressionado, logo Paulo, corajoso, forte, mas o Senhor ele aparece para ele e fala quando ele tem medo, não te calas, mas fala, Paulo, porque eu estou contigo. A palavra e a promessa de Deus é que o Senhor estaria conosco até a consumação do século. Essa é a nossa maior verdade, que não estamos sozinhos. No Velho Testamento não quiseram o Pai, no Novo Testamento não quiseram o Filho. Agora recusamos às vezes o Espírito Santo para chamar de Deus e abrir o nosso coração para deixar que Ele controle as nossas emoções, a nossa vida, os nossos atos. Feche seus olhos no seu lugar, feche seus olhos. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está trabalhando no seu coração. Uma semente foi plantada. Eu tenho convicção que algo foi gerado aí. Seja no mais vale que você tem passado, eu não sei quais são as dores internas, mas o Senhor te trouxe aqui para você ser curado, para dizer que Ele está segurando a sua mão, que Ele tem um lugar de regozijo para você, que mesmo nesse vale vai ter sim o que comer, vai ter sim o que beber. Tá escuro, mas Ele está falando com você. Tá nebuloso, tem neblina, mas você não está sozinho. Tem anjos ao seu derredor. O Senhor te trouxe aqui também para falar, o seu sucesso não vai te parar. Quando você chegar lá, você vai se lembrar o que você passou para chegar lá. Você não vai cair, você não vai olhar para trás e se ensoberbecer. Você não vai se enaltecer, você não vai andar num lugar de ganância. Não. Nós clamamos nessa noite, nós queremos colocar o nosso coração no Senhor. Nós não iremos tomar o lugar de honra, nós não iremos perder a sensibilidade do Espírito, nós não deixaremos que o conforto nos afaste, iremos depender do Senhor.
Queria convidar com você a cantar essa canção com seu coração, a fazer dessa canção a sua oração, entregar ao Senhor. Se você quiser orar no meio dessa oração, comece a orar, comece a pedir ao Senhor. Nenhuma oração irá voltar vazia. É as suas confissões. Esquece a pessoa que está do seu lado. É o seu milagre. É a sua porta que tem que ser aberta. É a sua porta.